Oi, gente, boa noite. Começando mais uma edição do nosso Verbalize nesta segunda-feira. Até porque faltam poucos dias para a eleição, que é domingo, a partir das 7 da manhã até as 16 horas. Houve uma mudança aí que é importante ser enfatizado. Os portões serão fechados a partir das 16 horas, então não deixe para a última hora para você exercer a sua cidadania. Não chegue atrasado e você pode levar a sua colinha para votar com segurança. Haverá reforço em todos os locais de votação aqui em Ji-Paraná. É verdade. E hoje estamos finalizando aí o Setembro Amarelo e trazemos um tema de muita importância para batermos um papo, discutirmos, que seria o quê? Depressão e suicídio entre cristãos. Gente, poucas pessoas gostam de falar sobre esse assunto. E sempre aqueles tabus, aquela polêmica. Depressão é coisa do diabo, não é coisa do diabo. O cristão sofre de depressão? Não sofre. O cristão pode buscar tratamento? Não pode. Tem que orar para Deus curar. Então, assim, algumas perguntas que pairam no ar ainda, nós vamos trazer a resposta para vocês hoje aqui no Verbalize, com profissionais que, de fato, vai trazer todo esse universo de informações, Elis. Profissionais e também um pastor que vai trazer essa visão mais cristã da depressão. Hoje estamos com Euler Lousada, ou Euler Oliveira, como quiser ser chamado. Psicólogo. E o Alexandre Santos, pastor da IMUB, que está conosco. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite. É um prazer nós estarmos aqui e falar desse assunto que realmente é um tabu no meio de cristãos, principalmente de pastores. É um prazer estar aqui. Vai ser legal, vai ser bacana responder várias perguntas aí. Um pastor e um psicólogo, um chuta, outro defende, outro faz gol. Como é que vai ser hoje, pastor Leandro? Seja bem-vindo. Não, a gente consegue unir a espiritualidade na psicologia. Não tem como fugir isso hoje. A própria OMS já acrescentou isso alguns anos atrás. Antigamente se pensava no ser humano apenas biopsíquico e sócio, né? Ou seja, biológico, psicológico e social. E a OMS já acrescentou, e hoje é um debate em vários meios, a espiritualidade, né, na vida humana, seja ela dentro do viés religioso, seja ela como transcendência, como superação, como crescimento, como alcançar um nível maior de si, né? Então a gente caminha hoje junto. E Alexandre, por que falar em depressão é um tabu tão grande dentro da igreja? Por que o cristão não pode ficar deprimido? Na verdade, durante muito tempo defendeu-se a bandeira daquilo que você falou no início. Depressão é demônio. Então vamos orar, vamos expulsar o demônio da depressão e a pessoa vai estar curada. Aconteceu o quê? Que ora, expulsa os demônios e a pessoa continua deprimida, né? Então foi sempre jogando para o lado espiritual aquilo que nem tudo é espiritual, né? Precisa de um outro acompanhamento, de um outro tratamento, né? Não só a oração. Não que a oração não seja importante, tem o seu valor, mas tem coisas que não é orar. Tem coisa que é buscar um profissional, buscar uma mudança de vida, e aí sim, junto com a oração, vai ter um resultado eficaz. A gente percebe que muitas vezes nem se trata da visão de que é demônio, né? Muitos cristãos, eles pensam não que seja demônio, mas que seja uma fraqueza ou falta de fé desse irmão que está em depressão. Chegam a questionar: você não tem fé? Como assim que você está desse jeito? A palavra de Deus não se renova na sua vida? E fica aqueles julgamentos, como se a pessoa não tivesse fé na palavra de Deus e não conseguisse exercer essa fé. Mas vai muito além disso, né, pastor? Vai além. Eu fui um dos que falei muita bobeira, né, quando eu atendia pessoas com depressão. Até que vivi o meu período de depressão, 2016, 2014 até final de 2016, início de 2017, foi o meu período de depressão. E aquilo me ensinou a entender que Deus ele permite a gente passar por algumas coisas, primeiro, para aprender e segundo, para lidar com aqueles que vão se aproximar de você depois. Então, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu pensei a respeito da depressão, eu comecei a ouvir as pessoas. Então, você precisa buscar mais a Deus. Cara, eu já era pastor, eu já pastoreava a igreja ali desde 2009, Igreja Nova Brasília, e pastor cuidando das pessoas, orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, subindo no púlpito para pregar todas as semanas, me vi 2 anos de depressão. Então muita coisa daquilo que eu pensava, é falta de Deus, é uma fé abalada, uma fé fraca, é falta de oração, é falta de conhecimento da palavra de Deus, foi caindo por terra. Por quê? Porque eu estava vivendo aquilo, eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando, eu estava
cultuando a Deus semanalmente, eu estava cuidando da minha família, eu estava bem com Deus, mas eu estava em depressão. Né? Então foi tirando toda essa casca, né, que a gente imagina que é as coisas sem ter o conhecimento. E o que foi crucial para você realmente buscar ajuda dentro desse contexto? Se eu te falar, parece que é bobeira. Eu não aceitava que eu estava em depressão até a minha esposa tirar uma foto minha e mandar para minha irmã. Eu e minha irmã, nós somos muito amigos, e eu estava escorado no balcão da minha casa, e a Márcia, ela tirou uma foto minha por trás, né? Eu estava de costas assim, ela tirou a foto, mandou para minha irmã, e eu vi essa foto. E quando eu vi a foto, a primeira coisa que eu falei foi, cara, esse tu sou eu. Né? A semblante caído, triste, foi quando eu parei para escutar a Márcia, escutar a minha esposa, que ela falou, cara, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, você precisa buscar uma orientação. Você está em depressão e não está aceitando. Foi quando eu aceitei isso. Né? E graças a Deus, na época, nós tínhamos um pastor ali, um missionário, o pastor Ronaldo, hoje já faleceu, que era psicólogo também, né, de formação no Canadá. E ele que me ajudou muito a sair, né, desse buraco emocional que a gente entra na depressão. Euler, essa negação é comum na vida de quem tem depressão? A gente não gosta de estar doente, né? Nós, e principalmente essa questão de negar esse lado psicológico, ele pode vir dessa situação da própria igreja. Como é que eu vou aceitar uma situação dessa se a vida inteira eu preguei isso, se a vida inteira eu ouvi isso, se a vida inteira me disseram que isso era do diabo, que a vida inteira me disseram que isso era falta de Deus, que a vida inteira é falta de fé? Então como é que eu vou assumir uma situação dessa se tem todo esse contexto aqui? E assim, a religião, ela passa por isso, né? Se a gente olhar um tempo atrás, a questão de médico também, a igreja tinha dificuldade com aquilo, porque Deus é que cura, então por que eu vou procurar médico? Tinha que orar para ser curado. Então hoje a gente está às voltas, já melhorou bastante, mas a gente está às voltas com o lado psicológico, porque nós temos uma situação de dividir as coisas. Então a gente separa o psicológico, o biológico, a gente separa o social, a gente separa o santo profano, a gente separa tudo. Por causa de uma visão metodológica cartesiana, né, de separar as coisas para se entender. Então a igreja, ela não é só a igreja, a sociedade, ela tem uma dificuldade de trabalhar holisticamente, ou seja, integralmente, de entender que junto com o meu psique está o social, está o biológico e está o espiritual. Está tudo junto, não é? Isso é articulado. Não é primeiro, agora eu vou para a igreja, agora eu sou espiritual. Não, ali está o psicológico ali dentro, ali está o sociológico ali dentro, ali está o biológico ali dentro, ali está o espiritual ali dentro, está tudo junto. Quantas vezes, por causa do biológico, eu não estou conseguindo ter um momento de transcendência? Porque está doendo, porque estou mal, sabe? Então, esse é o grande desafio da igreja. Então, essa negação pode ser que venha por causa... A gente fala pode ser porque não se tem estudo sobre isso. Não é? Mas se eu atendo um pastor, se eu atendo um cristão, a gente percebe nitidamente esse pavor que se tem de assumir que eu estou em depressão. Não é? Então vem com essa carga muito forte. Tem muita gente que vem inclusive para mim, porque sabe que eu também sou pastor, vem para mim para ver se mantém a situação cristã ali, para não confrontar, para não se defrontar com uma situação biológica. Então, e a gente tem que ter tanto cuidado com isso. Então, por exemplo, o pastor disse sobre a situação dele, mas a gente tem uma situação bíblica, quando a gente pega ali a história, a gente percebe nitidamente Elias com todos os vieses da depressão. E se a gente vai um pouquinho, o Elias, ele assemelha aquele que a gente chama de depressão maior, que é quando a pessoa dorme, ela dorme 14 horas, ela acorda e ela quer dormir mais. E Elias passa por isso. Elias estava tão para baixo que ele dormiu, o anjo chega, acorda ele, dá de comer para ele volta a dormir de novo, de tão mal que ele estava, não é? Problema com o dia que ele nasceu, problema com desconfiança dele, com medo de enfrentar a situação, né? Então Elias está passando por isso. A mulher de Jó passa por isso. Como que não passa? A mulher perde todos os filhos, perde todos os bens, tudo é queimado, chega e encontra o marido doente, arrebentado. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, está tudo ruim aí, não dá não, vamos acabar com esse trem, não é? Jeremias amaldiçoou o dia que ele nasce, Jó faz o mesmo, entendeu? Então a depressão, ela hoje a gente tem clareza porque a ciência trouxe isso, estudou isso, mas ela está presente na vida humana há muito tempo.
Né? Então, os homens bíblicos passam por isso. Né? Os homens bíblicos passam por situação de tristeza. Jesus, ele não se pode dizer que ele estava em depressão, estava com tristeza, porque a depressão faz a gente fugir, faz a gente parar, faz a gente esconder, faz a gente, né, estar num canto sozinho e não querer sair. Mas o Cristo, ele passa por uma tristeza muito grande, né? Quando ele está ali naquele momento mais difícil, como não está? Como não abalar o biológico dele, né, recebendo toda a pecaminosidade humana, toda a condenação, o Deus que se autocondena, né, no pecado, com o pecado dos outros, sabe? Como que esse físico dele não vai sentir? Ele ora e fala assim: se possível, passa de mim esse cálice. Ou então ele: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a depressão tem essa coisa do desamparo de Deus. Eu creio, eu tenho fé, todo mundo me abandonou, inclusive Deus. Então, são situações da humanidade, do humano, que pervade, né, o biológico, que pervade o sociológico, que pervade tudo, e pervade a espiritualidade. A descrença total, né? A dificuldade de transcender. Porque a espiritualidade, além do caminho de busca ao transcendente, tem a transcendência de si mesmo, que é o sair daqui e ir para um outro estado maior de si, melhor de si. Mas ele entra numa situação tão difícil que ele olha para frente e fala assim: não, vou parar por aqui. Aí a gente entra no que o Setembro Amarelo traz, que é o suicídio, que é o desejo de acabar com tudo, que é o desejo de sair de toda aquela situação, né, que eu não estou dando conta. E foi o que aconteceu com o Alexandre quando você viu a foto. Isso. E aí, por exemplo, a gente olha para Elias, acontece o que? Elias, ele pede para morrer. Elias, ele tira os olhos daquilo que deu certo. Ele tinha acabado de vir de uma batalha épica, que ele sai vitorioso. E agora ele tira os olhos de tudo isso e olha só para o problema, para uma ameaça, né? E aí acontece exatamente isso aí. Tira minha vida, não quero morrer, melhor morrer, né? Então, assim, acontece exatamente isso. Na época que eu passei, eu não conseguia enxergar aquilo que estava dando certo. Eu não conseguia olhar para a minha família, para os meus 2 filhos que nasceram com saúde, para as coisas que estavam dando certo, para as coisas na igreja. Só olhava aquilo que dava errado. Então, a gente maximiza o que é ruim e minimiza ou até exclui da nossa mentalidade aquilo que está dando certo. Pastor, dentro desse contexto que você viveu de depressão, né, tendo essa mentalidade de que não era de Deus, que era algo do diabo, e não querendo ser dominado por isso, porque eu imagino que fica uma guerra interna muito grande daquilo que você aprendeu, que você a vida inteira ouviu, e agora você vivenciando e não querendo se deixar levar por isso, né? Eu imagino que você deve ter travado uma guerra interior muito grande. Porque aí você teria que dar a cara a tapa e falar assim: poxa vida, é verdade isso, né? Como é que foi para você lidar nessa guerra interna que você estava, do que você aprendeu, com o que você estava vivenciando ali e aprendendo, né, com essa experiência da depressão? Então, no começo, hoje é fácil fazer essa análise porque já passou, né? Mas, por exemplo, nos primeiros meses, primeiros 6 a 8 meses ali, por exemplo, eu pelo menos ainda tinha uma força, ainda buscava, tentava estar no meio das pessoas, mesmo que meu íntimo não queria, porque traz essa ideia de estar recluso, né? Então eu me esforçava para estar no meio e isso foi até ajudando. Mas quando caiu a ficha mesmo, quando olhei aquela foto e parei para escutar a minha esposa, eu falei assim: cara, eu estou em depressão mesmo, eu preciso de ajuda, porque para mim já deu. Quando eu vi essa foto, eu já tinha tentado não, que eu não tentei, graças a Deus, mas já tinha pensado a primeira vez em suicídio, né, que foi dar um tiro na minha cabeça, e traz aquela ideia de acabar com aquele sofrimento, com aquela dor, né? E aí agora a gente entra naquela briga, aquela luta que você falou, eu falo assim: cara, e agora? O que a igreja vai pensar? Eu estou todo dia num púlpito, toda semana em um púlpito, ministrando, e a igreja vai pensar o quê? Que o pastor dela, que é aquele que é o que dá a direção para ela, esse cara, ele não está bem emocionalmente, né? O que os outros vão pensar, os outros pastores, né? O que a minha liderança vai pensar em olhar para mim e saber que eu estou em depressão? Então você entra nessa batalha. Falei: agora eu abro isso, eu deixo quieto, eu tento continuar lutando sozinho. E graças a Deus, assim, eu sempre fui de pensar muito, de analisar as consequências. E eu cheguei num ponto e falei assim: cara, se eu ficar quieto, qual é a consequência de eu ficar quieto? Qual é a consequência de eu me calar? A consequência é que eu já sei que eu não estou bem, então
melhorar eu não vou, porque eu não melhorei até agora em 2 anos. Então eu tenho que abrir o bico e aceitar isso. A primeira coisa que eu fiz foi comunicar à igreja, né? Falei de púlpito na igreja que eu não estava bem, que eu estava em depressão e que ia começar um processo de tratamento e não sabia também quanto tempo ia durar. O segundo passo foi falar para a minha liderança. Eu faço parte da diretoria distrital, as igrejas de Rondonópolis até Buritis, comuniquei eles a respeito disso e dei a liberdade para eles trocarem o pastor da igreja. Eu não queria ser responsável por prejudicar a igreja. Graças a Deus eles foram muito tranquilos, né? Me ajudaram em todo esse processo, não tiraram a gente dali e ajudou em tudo isso, né? Mas a batalha é, cara, eu sou pastor, eu aprendi que eu preciso ser forte, eu aprendi que eu preciso ser exemplo, que eu acho que hoje um dos maiores motivos, o Euler, né, atende pastores a poder talvez confirmar isso, ou dizer se eu estou enganado, é que os pastores, eles entendem e eles acabam ensinando isso, que eles são super-homens. Então um pastor ter dor de cabeça é quase um pecado. Né? Um pastor brigar com a esposa, quando eu digo brigar não é entrar em vias de fato, mas ter uma discussão com a esposa é um pecado. Um pastor gritar com um filho é um pecado. Como se não fosse humano, né? Como se não fosse humano. Então um super-homem, a gente sobe ali, a gente bota a capinha do super-homem e vai pregar como se fosse o cara que ele é infalível. E isso, acredito, tem levado pastores a uma ansiedade, a uma depressão, a uma angústia que está só afundando a gente. Essa exposição, ela gera um temor na gente muito grande de falar que está doente, de falar que está sofrendo, de falar que tem a dor. O pastor traz a questão da depressão, não é? Mas ela antes ela é uma pressão absurda. Sim. É essa sobrecarga que a gente Essa carrega. sobrecarga. Porque você fica vigiando o tempo inteiro onde você não pode ser humano, onde você não pode ser gente. Onde você não pode vivenciar situações que são normais da vida. Eu me lembro, até como filho de pastor, a pressão que era que os filhos de pastores não podiam fazer bagunça na igreja. Porque são filhos de pastor. Mas como assim? Mas como assim? São meninos, são crianças, são gente, são pessoas que têm as mesmas necessidades, as mesmas vontades, o mesmo desejo. Então, e o pastor entra nesse lugar, sabe? A igreja, ela recebe, ela parece que ela já contrata um pastor, permite o termo contrata, né? Porque a gente não é empresário, mas ela chama um pastor para pastoreá-la, já cobrando que ele seja a perfeição absoluta de um ser humano que tem dificuldades e lutas. Sabe, que tem guerras na vida, que tem esposa, que tem um casamento de adaptação a vida inteira e que precisa saber aprender a ser pai o tempo todo. Com essa forçação, com essa pressão, eu preciso ser o pai melhor, né? Eu preciso ser o marido melhor, sabe? Então toda essa pressão leva à depressão depois. Por que a depressão? Porque ele passa pela experiência, ele sabe que o esforço para sair da ou seja, não tem mais pressão nenhuma. O depressivo, ele não tem pressão nenhuma mais. Ele só quer agora se esconder-se, se fechar e não tem energia para praticamente nada. Chega ao patamar, na depressão maior, de não ter energia para tomar banho. Sabe? O mínimo escovar o dente é um peso que parece que está carregando um peso, uma tonelada. Sei lá, uma tonelada. Levantar a mão para escovar os dentes. E ela quer só dormir, descansar, dormir, deitar. E quando levanta, quer dormir de novo e assim vai. Né? E aí tem um detalhe, que a igreja, por falta de conhecimento mesmo, por causa da visão. Eu até penso hoje os pastores estudam mais, né, Alexandre? Antigamente os pastores não estudavam. Nada contra aqui meu pai, né? Meu pai fez ali a 4ª série, 5ª série, se não me falha, acho que a 4ª série. E a teologia que ele fez foi mediana, onde nem estudar sobre psicologia se estuda. Hoje mas não. Mas entendi que chamada era conhecer Bíblia. Era conhecer Bíblia, era ter uma certa liderança, era chegar ali na frente e Deus enche a boca. Era assim que era a mentalidade, sabe? Então os pastores estudam mais hoje. Hoje as igrejas geralmente cobram que o pastor tenha um pouquinho mais e se aprofunde e faça uma boa teologia, né? E hoje até os seminários buscam trazer a psicologia pastoral para que eles tenham essa compreensão. Agora, eu vejo que falta levarmos essa compreensão para a igreja, porque a gente está falando de pastor, mas quantos irmãos estão com essa pressão de não poder mostrarem que estão em depressão? Isso porque que eu ia falar pro senhor coisa agora. Do diabo. Às vezes a pressão não está também só sobre o pastor, está sobre a esposa do pastor, sobre o filho dos pastores, que tem aquela cobrança da igreja que é muito forte, tem que ser igual ao pai,
ou a esposa do pastor, que às vezes não é pastora, Não é pastora, tem que ser pastora. Tem que ser na marra. E talvez Tá dentro dessa sobrecarga? e talvez, Wilson, isso explique porque tantas esposas de pastores estão se suicidando. Eu sei de 2 esposas que é uma história horrível, sabe? Uma delas, as duas fazem o mesmo, elas entram, isso à noitinha, elas entram, prepara a janta para o marido senta, os filhos se assentam e ela vai ao quarto, pega a arma do pastor e atira. A outra faz o mesmo caminho, ela sai, ela vai até na despensa lá de coisas e ele ouve, né? O marido ouve um barulho de motosserra. Quando chega lá, ela tinha passado a motosserra no pescoço. Misericórdia. Entendeu? E eu estou falando de 2, mas tem várias. E pastores também hoje, né? Que estão fazendo isso. Filhos de pastores que estão fazendo isso, sabe? Por causa da pressão. E muitas vezes, a igreja em MUB hoje, principalmente a nossa ali, né, o pastor tem trazido isso, né? A gente tem. Então mas mesmo assim, por causa da pressão externa ainda se tem gente com dificuldade de dizer estou ruim, estou depressivo. Né? Não aguento isso. Nós estamos com uma sociedade com uma pressão complicadíssima para várias coisas, né? E essas pressões estão vindo. Como é que vai ser isso aqui na igreja, assim por diante? E a gente desconsidera que tem um viés também genético aí. Por exemplo, o pastor, quando ele estava em depressão, se fizesse uma medição dele, ia descobrir que determinados neurotransmissores, hormônios, estavam ou baixos demais ou altos demais algum, que provocam a depressão. Lembra, eu disse que nós somos biológicos, psicológicos, sociológicos e espirituais ao mesmo tempo. Isso está tudo interagindo. Então eu estou tendo pressões, eu estou tendo experiências que eu não estou levando bem aqui na minha vida, que eu não estou dando conta. Isso vai ficando tudo em silêncio ainda. Não conta para a mãe, não conta para o pai, sabe? Não tem um psicólogo, não procura um psicólogo para se cuidar, para se olhar e assim por diante, e vai ficando com isso ali dentro. Isso vai fazendo com que o físico ele comece a entender que eu preciso funcionar desse jeito, que é o que ele está pedindo. Então, por exemplo, o depressivo ele tem biologicamente uma desaceleração do coração. Ele fica bem mais lento, a mente fica mais lenta, a audição fica mais lenta e o olho, a visão fica mais, tudo fica mais lento, porque a depressão ele vai diminuindo, a pressão fica mais lenta, é diferente da ansiedade, porque a ansiedade, o coração do ansioso é acelerado, ele fica o tempo todo. Não é? E aí acelera tudo, porque o coração hoje, já se sabe que o coração ele é tão importante quanto o cérebro. Mesmo porque um cérebro depressivo, até a questão sanguínea, de irrigação sanguínea é menor, porque o coração desacelera, então o sangue não vai muito. Então hoje já se sabe a importância do coração tanto quanto o cérebro. Nós tivemos tempo que a cognição era tida como a parte maior da vida. Tanto que a ciência preocupava-se mais, né, com a diferença, a divisão entre corpo e alma. Então as pessoas focavam no corpo só na parte da cognição. Vamos cuidar da cognição. Então vamos enfiar remédio. Vamos isso. A questão psicológica ela começou a ficar muito mais voltada atualmente. Hoje nós temos psiquiatras que já perguntam de cara, você está com psicólogo? Você está cuidando? Porque eu não vou só enfiar remédio em você. Sabe? Porque já se entende, precisamos cuidar do corpo, ok. Uma pessoa com depressão, o corpo já debilitou mesmo, o corpo já desestruturou mesmo. Então ele precisa do remédio muitas vezes para conseguir dar um equilíbrio ali, para que ele pelo menos se mantenha, né, enquanto a psicologia vai trabalhando como ele chega nesse lugar. Quais são as situações que aconteceram, quais ressignificações precisa fazer na sua vida para que você consiga sair desse estado, dessa situação de depressão. E aí quando ele muda a situação, ressignifica a vida, aí o psiquiatra vai diminuindo a quantidade de remédio, porque o organismo começa a entender de novo, sabe, nessa interação psicológica, sociológica e o problema que está ali, ele começa a ressignificar, o organismo começa a se ressignificar e agir de forma diferente. Então, por isso, né, é necessário o autocuidado, cuidado com o psicólogo, com o psiquiatra, se necessário, e assim por diante. E espiritual também. E para você, Alexandre, como é que foi? Não só ressignificar, mas dar os primeiros passos para buscar hoje essa saúde mental, para estar você de bem com a vida, de bem com a família? Então, eu não aconselho fazer o que eu fiz. Eu aconselho a ir para o psicólogo. É mais fácil. É mais fácil. Eu vivi um processo assim, eu marquei o psicólogo em Cacoal, nós fomos para lá, a minha família é de lá, a família da minha esposa é de lá, e nós temos uma chácara em Cacoal. Nós fomos um dia antes, fomos para essa chácara, e eu senti de ficar na chácara à noite sozinho, né? E eu falei para ela, olha, você vai embora,
pode ir embora com a mãe, amanhã de manhã você vem, me pega, nós vamos para a cidade e eu vou pro psicólogo. Ela ficou receosa durante um bom tempo ali, não querendo, com medo, né? Daí eu ainda brinquei com ela, falei, não, pode ir embora que amanhã você vai me encontrar vivo aqui, não esquenta não. E ela pegou e foi para casa. Foi para casa da minha mãe e fiquei na chácara. Naquela noite eu saí da casa que tinha lá e fui para grama, um gramado que tem, e ali eu tive entre aspas, aí, uma briga boa com Deus, né? Ali eu não tinha vizinho mesmo, então ali eu gritei, eu chorei, né? E falei com Deus, falei, Deus, isso não é meu, não é do Senhor para mim, o Senhor permitiu, tem um propósito, o Senhor não faz as coisas ao léu, o Senhor não estava sentado numa cadeira de perna para cima sem fazer nada e falou assim, eu vou mascarar com o Alexandre, eu vou mandar uma depressão para ele, o Senhor não faz assim, o Senhor fez porque tem um motivo. Então primeiro eu quero aprender qual é o propósito, por que o Senhor permitiu isso, mas eu não aceito isso mais na minha vida e eu não vou no psicólogo. Amanhã eu não vou, eu não tenho nada contra, na minha oração eu falei isso, eu não tenho nada contra aí, mas eu não vou. Aí deitei, dormi aquela noite, coisa que eu já não vinha fazendo já há um bom tempo, dormi. A Márcia chegou de manhã para me buscar com a minha mãe, eu falei assim, olha, pode ficar tranquilo, eu não vou não. E ela insistiu, eu falei, não vou. Eu tô bem, daqui para frente é melhorar, então eu vou lutar até onde eu puder, né? Por isso que eu falo que eu não aconselho, eu aconselho a ir no psicólogo. Por quê? Porque do início de 2017, ali fevereiro mais ou menos 2017, foi quando aliviou quase 100%. Há um ano, até 2018, junho de 2018 mais ou menos, eu tive algumas recaídas emocionais. E hoje eu não sei se é isso também, o Euler pode dizer, eu acho que se eu tivesse tido um acompanhamento sistemático com um profissional, essas recaídas não teriam acontecido ou teriam sido menos drásticas, né? Então, várias vezes eu acordava e eu entendia, cara, hoje eu não estou bem, né? Ao acordar, essa era a vantagem, que eu já chamava a Marta e falava assim, hoje eu não estou bem, então eu sabia o que me levava para ter essa recaída, e eu também consegui, graças a Deus, identificar o que me tirava dela, né? Então eu já corria para sair daquilo. Então eu fui essa, repito, entre aspas, briga com Deus e uma opinião muito grande para querer sair daquilo, e precisei de muitos amigos, né, para estar junto. Hoje um está comigo lá, o pastor Natanael, meu vice lá na igreja, meu auxiliar, ele foi essencial nessa saída. O cara sempre estava, todo dia mandava mensagem, ia lá em casa me pegava, ia para casa dele. O pastor Ronaldo, ele ficava 6 meses no Brasil, 6 meses no Canadá. Então lá do Canadá ele me ligava, um chamado de vídeo, a gente conversava e tudo mais. Não era um acompanhamento psicológico, mas era aquele cara que deixava eu abrir meu coração, que no final orava, era o meu discipulador na época. Então o meu processo foi esse. Não faça isso, vá para um psicólogo, vá para uma terapia certinho, né? Mas tenha seu tempo com Deus também, que vai dar certo. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu quero deixar aqui, com certeza, uma dica excelente para você, homem do campo, para você que quer tecnificar a sua lavoura, agilizar aí na sua produção, que é a Implemac, que tem o melhor em implementos agrícolas para você. 50 anos atendendo você no campo e na construção. Tá construindo, tá reformando, tá ampliando. Quer dinamizar, gente, o seu trabalho ou tecnificar com tecnologia de ponta, multimarcas, as melhores do Brasil, você encontra na Implemac. Isso mesmo, ferramentas, betoneiras, tudo que você precisar para sua construção, você vai encontrar lá com as melhores condições de pagamento. Então é só fazer uma visita que você será muito bem atendido. Tem tratores, aradores e muito mais para você na Implemac. Passe lá, converse, tenho certeza que vai fazer um excelente negócio. 50 anos bem servindo você. Euler, a gente percebeu que o Alexandre ele teve aquela luta de buscar o psicólogo, né? Até porque antigamente os tabus diziam que quem buscava o psicólogo era doido, ou o psiquiatra também era doido. Mas o medo da gente buscar essa ajuda é o que tarda o tratamento e atrapalha o tratamento? Como é que funciona na prática? Então, com certeza. Na época que o pastor... E só outra perguntinha antes que você responda essa. Foi um risco também, essa parte quando ele ficou sozinho? Eu já pensei no suicídio, falei, rapaz, é a gota d'água. Foi um risco, não é? Mas ele vai procurar a espiritualidade, ela também é importante, mesmo. Já se sabe hoje, já se tem estudos comprovados que esse momento de oração também funciona, não é, para o ser humano.
que também tem seu lugar. Então, eu quando atendo pessoas, eu pergunto, qual que é a sua religião? Não importa qual seja, qual que é a sua religião? Então, se aproxime, vai, né, busque, porque a espiritualidade, esse momento de sair daqui para cá, que é o que acontece com ele. Quando ele faz essa oração, então ele conseguiu sair de um momento de transcendência, de um momento de fraqueza, para transcender aquele momento, ou começou o processo ali. Mas tem alguma coisa importante, a época que ele vive isso aí é antes da pandemia. Então, o levantamento que foi feito antes da pandemia sobre essa preocupação com a saúde mental é 18% da população só que preocupava com isso. Pós-pandemia, então, se tem uma coisa que foi boa na pandemia, ou uma das coisas foi isso aí, né? Tem outras coisas importantes, tem coisas ruins, foram as mortes, toda a situação, mas a partir dali, a mudança na mentalidade da população, ela aconteceu de fato. Então, o levantamento que fizeram em 2023 é que já 58% das pessoas, né, do Brasil já se preocupava agora com a saúde mental. Então, saúde de 18% para 58%. Avanço bom, triplicou. né? Então, não sei hoje como que está, não tem levantamento mais, né? Mas, por exemplo, eu estou também ali no curso de psicologia, então a gente percebe o aumento o quanto que as empresas pedem para a gente, traga seus estagiários para casa, escolas também. Então, a procura em todos os âmbitos da sociedade, ela aumentou muito. Mas igrejas que pedem para a gente, vem aqui, vem fazer isso aqui, vem fazer isso aqui, vem falar sobre isso aqui, vem dar essa palestra aqui. Então, modificou a mentalidade das pessoas. Agora, até ali é o que você falou. É tanto que quando eu começo o atendimento, né, a gente sentia literalmente essa dificuldade das pessoas procurar o psicólogo, procurar o psiquiatra. E é preciso uma compreensão que o psiquiatra ele trabalha igual ao médico, ele trabalha na questão biológica do ser humano, na questão neuroquímica do ser humano. Determinado remédio que se passa é para que haja um equilíbrio neuroquímico nesse ser, né, que o cérebro está realmente funcionando de forma disfuncional. Né? Então, o psicólogo vai trabalhar na questão comportamental, na questão de estímulo e assim por diante, na ressignificação da mentalidade que tem, enquanto o remédio vai dando a sustentação ali biológica para que esse ser consiga ter esse tempo de trabalhar aqui. Então, é um risco. Sabe, nesse momento de uma depressão muito profunda, você ficar sozinho é um risco. Por exemplo, em se tratando de suicídio, a gente sabe que se conseguirmos chegar ali 10 minutos, 5 minutos antes, na hora do ímpeto para o suicídio, a gente consegue fazer ele parar. Sabe? O problema é que a gente não consegue. Então a gente tem hoje o CVV, né, que é o número que está ali, 188, que é para ver se essa pessoa no momento, pelo menos ela toma a iniciativa de ligar para alguém. Porque se ela conseguir ligar para alguém, a gente atrapalha o ímpeto. Muitas pessoas, elas suicidam pelo ímpeto. É que vem aquele momento, dá aquele branco, e aí a gente está falando de um problema neuroquímico mesmo. Ele está numa pressão tão grande, tão complicada, que a única saída que ele vê é como se intensificasse o que ele já sente. E ali ele dá a mentalidade para, e aí a hora que ele toma um ímpeto e morre, e se mata. Então já se sabe, se conseguirmos chegar ali 10, 5 minutos antes, a gente consegue segurar a pessoa, sabe? Podem ver, tem vários vídeos no YouTube aí de pessoas que estão para suicidar, chega o bombeiro e consegue ir conversando, né? Às vezes você consegue correr e tira a pessoa, depois a pessoa agradece. Né? Por quê? Porque é o ímpeto, é aquela dor intensa, tão horrível, tão terrível, que ela não vê outra saída mesmo. Ela vai deixar a família mal? Vai deixar, ok, mas ela quer livrar a situação dela, a dor que ela está, a angústia que ela está, o sofrimento que ela está, sabe? E aquilo é intensidade terrível. Eu me lembro que eu estava lendo sobre uma questão da doutora Ana Maria Beatriz, ela falando de uma paciente dela, que já tinha ficado um bom tempo ela cuidando dessa paciente. Parecia que estava normalizada a paciente, ela faz todo o procedimento com essa paciente vai lá e suicida. E ela deixa uma carta, né? Ela deixa a família ok, ela sai, as mulheres têm muito isso, né? Ela deixa tudo organizado e ela sai. E, se não me lembro, ela pulou de um prédio, não lembro direitinho, né? E aí, mas ela deixa uma carta dizendo assim, olha, não se preocupe com a doutora Ana, não mexam com ela, porque ela fez tudo que ela podia fazer para me tirar. Eu realmente não quis viver mais. Caramba. Né? Então é uma questão muito pessoal. Né? Eu atendi um rapaz uma vez, entende? Que ele tinha realmente tentado suicídio. E tinha uma particularidade interessante nele, porque quando ele chega para mim, ele conta a história, e ele diz que ele liga um pouquinho antes para alguém. Então essa pessoa, ela estava realmente num momento intenso de muita dor, mas o fato dela ligar para alguém, a sensação é de que ela não queria, só não estava tendo força. Senão ela não ligaria. É tanto que esse rapaz hoje, enquanto ele um dia na rua, ele estava bem, veio e me agradeceu, olha, tô aqui, eu saí daquele negócio.
alguém chegou. E essa pessoa foi perspicaz. Porque ela viu aquilo, ela saiu, né, e chega, ele já estava com a corda na cabeça, ele já estava pendurado já, mas ela ainda chegou a tempo de suspender ele, gritar, as pessoas chegam, e essa suspensão que dá, conseguiu segurar, né, e aí tirou, pronto, ele continuou vivo. E o pós-atendimento disso foi horrível, porque essa pessoa que tenta uma vez, ela vai tentar de novo. E a gente fica feliz que o pastor Alexandre não entrou na estatística de suicídio, mas o que está acontecendo é um fenômeno que chama muita atenção de muitos pastores cometerem suicídio. Teve um caso até do Daniel Mastral, né, que é um pastor bem conhecido, Isso. né, até famoso aí no meio cristão, de uma vida assim até um pouco polêmica, bem triste, né, muita coisa ruim aconteceu na vida dele, e ele não aguentou, ele já falava há muitos anos que sofria de depressão, era uma família depressiva, e ele veio a vias de fato, né, e ao suicídio, e a gente tem visto assim muito mais constante, né? com mais frequência essa questão do pastor se suicidar. Quando Senhora acontece, dá um insight na gente assim, pá, opa, tem que cuidar da minha saúde mental. Porque assim, eu penso pelo que o pastor falou, a questão da pressão, mas o que eu queria colocar aqui? A gente percebe assim que o pastor ele é muito só, porque ele não pode abrir o seu coração para a ovelha, que a ovelha não tem a maturidade para pastorear um pastor, né? E muitas vezes dentro do rol de pastores não existe essa unidade que deveria existir de acolhimento de um para o outro. A gente percebe muitas vezes até concorrências no meio dos pastores. E isso independente de convenção, de qual núcleo que esses pastores frequentam. Na própria ordem dos pastores de Ji-Paraná, a gente percebe que não existe essa unidade. Uhum. É cada um com a sua bandeira, como se fôssemos viver num céu separado cada um. Estamos juntos por interesse. Exato. Então, assim, aquilo que o cristianismo mostra da unidade da igreja em si, de um ao outro ajudou e seu companheiro diz esforça-te, não é vivenciado no meio dos pastores. E isso é muito claro para mim. Eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui, porque eu vivi isso e vejo isso. Se você acha que essa falta de unidade desses pastores, ela pode ser um gatilho para essa tristeza imensa que consome o coração desses pastores? Porque isso é a nossa realidade aqui. Eu imagino que no resto do globo não seja diferente, para a gente ver tantos pastores hoje suicidando. É claro que o meu motivo não é o motivo de todos, né? Mas assim, antes de cair a depressão mesmo, nós vivemos uma experiência no nosso distrito aqui, no meio dos nossos pastores, assim. Foi trazida uma ferramenta de acompanhamento pastoral, onde nós criávamos um trio. Então, 3 pastores se sentavam ali sistematicamente, semanalmente, a cada 15 dias, eles iam definir. E esses 3, eles iriam ser cúmplices de suas emoções, suas dificuldades, né, de seus pecados e tudo mais. Que é outra coisa que pastor não peca, né? Cara, então eu não sou pastor, né? E eu lembro que, não lembro a idade que eu tinha, mas eu assumi a igreja ali, eu tinha 28 anos. Eu devia ter ali uns 32 anos, mais ou menos, nessa época. E já vinha uma pressão grande por causa desse perfeccionismo que se espera do ministério pastoral, da pessoa do pastor, né? E aí eu caí em um trio onde os 2 outros pastores eram, além de mais experientes no ministério, eram muito mais velhos do que eu. E o primeiro encontro foi eu abrir meu coração. Então eu falei, cara, eu tô no lugar certo, eu tô com 2 parceiros, colegas de ministério. Os caras vão entender a minha luta, vão entender a minha dor, talvez eles estão passando a mesma coisa, então eu achei o lugar, eu vou abrir meu coração aqui. Eu não tinha experiência pastoral nenhuma quando eu vinha e assumi essa igreja, e aí abri meu coração. Quando eu abri meu coração, que eu terminei, eu percebi que os caras simplesmente se calaram. E aí eu falei, cara, eu me dei mal, né? E não veio nada em troca, nenhum aconselhamento, nenhuma direção assim, cara, eu já passei por isso, que a gente espera é isso, Sim. né? Eu já passei por isso, cara, é assim, fica tranquilo, vai dar certo, vamos dar esse passo aqui primeiro e tal, um passo de cada vez. Não veio, beleza. Fiquei na minha, só oraram, né? Até porque tinha aquele pensamento, né, de que vamos orar e tudo se resolve. No segundo encontro, eu já não era mais o que ia abrir o coração, eu era o secretário ali dos 3 e o cara não falou nada.
E nós ficamos ali, eu fui e perguntei, falei, cara, você não tem nada para abrir seu coração? Sua vida tá perfeita? E ele continuou sem falar nada. Eu falei, pô, não é o que eu pensei, então eu tô no lugar errado. E realmente não deu certo, por quê? Porque não tem, né? Os caras não abrem o coração para falar dos seus erros. Não existe uma confiança, parece. Não né? existe uma confiança, não sei se por causa da minha idade, do meu tempo de ministério, talvez com outro pastor mais velho eles falariam. Mas não houve isso. E o que aconteceu? A pressão foi aumentando, nós sofremos 3, vou dar uma palavra, talvez não seja tão forte, mas 3 traições ali dentro da igreja, de líderes, de pessoas que sentavam na nossa mesa para comer com a gente, e de repente simplesmente debandaram mentindo sobre a gente e tudo mais. Deus foi gracioso. Como acontece isso, né, pastor, no meio da igreja? Meu Deus. Eu já ia falar dessa situação, que parece que aquelas Triste pessoas que a gente mais demais isso. devotam confiança Isso. é as que mais metem a faca nas costas, né? Impressionante. Aí tem um ditado que fala que pedrada atacada de longe não dói, né? Que dói é de perto, né? É verdade. Então é isso mesmo. E foi o que me fez afundar mesmo. Foi essas 3 situações que aconteceram, né? E eu esqueci a sua pergunta, mas eu acho que tá ligado nisso aí. A questão da unidade de pastores. A unidade. Então, por exemplo, quando eu caí nessa situação, eu busquei ajuda primeiro entre os pastores da minha igreja. Eu não tenho receio de falar isso, que não é segredo. E todos viraram as costas, né? A denominação, no caso, né? Da IMUB, né? Um estava sentado na minha frente e ele mexendo no celular e eu conversando com ele. E eu falei, cara, eu preciso de ajuda, cara. Eu tô assim, assado, a minha igreja não cresce há 5 anos. Eu não sei o que fazer, cara. Eu tô mal. Esse cara simplesmente mandou um áudio e falou assim, eu preciso sair. Ele levantou, como vocês estão aqui, virou as costas e... Falei, cara, que legal, velho. Tô bem amparado. Se eu não posso contar com os meus, eu vou contar com quem? Né? Então, não existe essa unidade. Quando eu falei, você estava falando, nós estamos juntos por interesse, é exatamente por isso. É o que você pode agregar na minha vida, né? É o que você pode fazer para melhorar o que eu quero que seja melhorado. Nós estamos aqui em mutualidade. Isso foi um gatilho para você, né? Nessa questão da depressão. Isso. E a gente vê, isso realmente é preocupante, né? Porque a gente vê que entra ano e sai ano, as coisas não melhoram nesse aspecto da unidade da igreja, dos pastores. A gente percebe muito essa questão de cada um no seu quadrado. Até me permita também, Liz, ninguém assim preocupado, né, com a vida do outro no bom sentido. Ô, né? Liz, chega o ponto de se tornar uma concorrência tão ridícula que eu me alegro com o decréscimo da igreja do outro. Sim, olha que coisa Você horrível. entendeu? Né? É ridículo. Eu ia falar uma palavra bem feia, mas como a gente tem pastor, não vou falar não. Porque quase saiu um F-Roda aqui, mas... Saiu já. Já saiu. É horrível o que você está falando, Alexandre. Assim, é nojento. As pessoas estão com a gente, vão para casa da gente, participam da vida da gente, cara, e mete a faca na corda da gente. O que a gente percebe hoje, que a gente às vezes está dentro da igreja, esperando que aqueles amigos, de fato, sejam os amigos que vão estender as mãos, vão nos abraçar, vão nos ouvir quando a gente precisa. Que é o que você falou, ninguém é super-homem, ninguém tem capa. Às vezes a gente precisa chorar, gritar, mas está escasso de pessoas que a gente possa confiar dentro da igreja. Infelizmente, está escasso. Né? Mesmo. Aqueles amigos que, ei, cara, eu tô com um problema, e você tem a confiança de poder compartilhar com ele, o cara vai ficar com a boca fechada ali, vai te preservar, vai cuidar de você, né? Eu acho que é por isso que está surgindo tanta dores ministeriais. Vamos falar dores ministeriais, porque a gente tem muitas dores ministeriais de decepções. Você falou aí de confiar. Rapaz, já veio um gatilho mental aqui, olha o teste. Acho que ele está precisando para terapia aí. Rapaz, é tanta frustração que a gente tem dentro do ministério, que você está lá lutando para fazer o trabalho crescer e tem pessoas torcendo para dar errado, para não crescer. Na verdade, em todo lugar você vai ter essas pessoas. Essas pessoas existem. Então igreja elas ou estão fora em todo da lugar. igreja, né? Só que acontece que a gente cria no ambiente igreja esse sentimento essa expectativa de que, cara, que não deveria essa expectativa, ser, essa é a palavra, essa expectativa, cara, aqui vai ser diferente. E não né? E infelizmente não é. Eu sei que eu tô aqui como psicólogo, né? Você está como psicólogo, mas como pastor também você já vivenciou eu fui essas convidado coisas. como psicólogo, mas mas eu vou utilizar da seguinte forma. Eu falo para os meninos da faculdade, a gente fala menino, mas é tudo adulto lá já, a maioria. Mas eu falo para os acadêmicos, assim, gente, essa mentalidade de que a gente é concorrente, isso não bate. Não é legal, né? Por que não? Porque o psicólogo né, ele tem a própria mentalidade, ele se constrói, ele vai entrar em um lugar que muitos outros não vão entrar.
E as pessoas, elas vão lá comigo, elas se assentam comigo, e muitas delas não voltam, porque o estilo Euler, sabe, de atender, não bate com delas. Elas vão para outro psicólogo, tá tudo certo, sabe? É tanta coisa, tanto lugar que tem para trabalhar. Então, é aqui que eu quero chegar nos pastores, sabe? Essa preocupação de querer ser o melhor. Cada um é melhor naquilo que ele é em si. Eu não sou melhor naquilo que ele é, acabou, não tem boca, eu nunca vou ser igual a ele. Ele nunca vai ser igual eu, ele nunca vai ter o mesmo veio de mensagem, de estudo, de liderança que eu tenho. E ninguém é completo. E ninguém é completo, pronto, é isso. Então, eu vejo que a igreja, você estava falando, eu fiquei aqui pensando, cara, a gente não conseguiu deixar de ser fariseus. A gente não conseguiu deixar de ser saduceus. A gente não conseguiu deixar de ser os partidos da época de Cristo, os herodianos, né, os saduceus, os fariseus. A gente não conseguiu deixar. E aí Paulo, como que é terrível, como que a igreja ela não sai desse lugar, porque quando chega o Paulo, ele já está na igreja de Corinto, ele vê dentro da igreja de Corinto a situação da igreja, um é de Apolo, um gostava de Pedro, outro gostava de não sei quem, outro gostava do Apolo. Como que a gente não entende que o Natanael é uma coisa na igreja, que o pastor que é o pastor da igreja, né? É um estilo, o outro pastor, o Cláudio, é outro, e cada um vai completando, mas a gente não entende isso. Então a gente fica numa concorrência. E pastor, eu falo isso pensando assim, na mentalidade de igreja de hoje, João Batista seria o cara mais frustrado, porque o cara tinha cinco discípulos e perdeu 3 para Cristo. Verdade. Sabe? Ele perde para Cristo. Seria o inimigo. Cristo seria o inimigo. O cara vem aqui e me rouba os meus discípulos. E aí é pior ainda, eu ainda vejo pior ainda. Deus seria o pastor mais frustrante que tinha, porque em um dia só ele perdeu os 2 que ele tinha para Satanás. Não foi? Todo dia ele ia fazer culto com Adão e Eva. Todo dia na viração do dia. No outro dia nem Adão nem Eva estavam lá. Fecha a igreja. Deus não, fechou a igreja. Porque o Éden foi fechado. Deus fechou o Éden aqui dentro. Abrir de novo. Não. Ninguém achou o Éden mais. Então, aí vamos digitar só na rádio, se Deus fechou, por que nós vamos fechar? Pois é. Mas você imagina assim, né? Deus, com todo o poder dele, com toda a condição dele, né? Olhando por esse prisma nosso hoje, porque Deus tem um propósito, e aí talvez é que a gente não entenda, sabe? O que acontece nas nossas igrejas, qual é o propósito? O que está ali? Então Deus tinha um propósito, e tudo bem, Adão e Eva, né, pisaram na bola, deixaram de Deus, né? O que eu quero trazer é isso. Por que a gente tem por que a gente está aceitando essa pressão, sabe? Se Deus, ele perde os 2 dele, os únicos 2 que ele tinha, ele perde. O João Batista perde todo mundo, né? E é engraçado, né, que a Bíblia chama ele do maior profeta. E sabe o que é triste nisso? Que Deus não pressiona. Não. É a sociedade que pressiona. E a gente se veste dessa pressão, né? E isso independe de igreja. A vida hoje, no contexto geral, ela é uma vida de pressão. Você deve dar resultado. Você tem que dar resultado. Quantos anos você tem? Tem 50 anos e você não tem isso, nem isso, tem isso, tem isso. Você nunca fez isso. Tipo, a pessoa, ela se vê inadequada no mundo. Um mundo totalmente capitalista que só prega milhões. É isso que a gente ouve hoje. Principalmente quem está no ramo do digital, que vê digital o tempo todo, é um monte de guru milionário pregando para você que você é um fracassado porque você não conquistou o seu sonho, entendeu? Que não arrastou para cima o curso dele. Exatamente. Então, se você não está naqueles moldes que a mídia hoje divulga aí, você está uma pessoa descartável. Você não é importante para ninguém, você é um fracassado. E se a gente for olhar no contexto de igreja, se você não tem uma igreja cheia, uma igreja aí que está, sei lá, pregando sei lá qual teoria e enchendo a igreja, você também é um pastor fracassado. Então, essa pressão ela é puramente da sociedade, não tem nada a ver com Deus. Deus não pressiona, né? Só que, infelizmente, a gente acaba aceitando essa carga e vestindo essa roupa da pressão. Né? E você viveu o processo para desfrutar do propósito, né? E hoje você entende melhor tudo. Eu falo que a depressão não me ensinou a viver. Eu falei esses dias na igreja, o Euler estava lá, e a Liz, que eu falei assim, olha, eu vou ministrar 2 mensagens aqui, que é o benefício da ansiedade e o benefício da depressão. Né? Eu falo que a depressão me ensinou a viver por quê? Porque ela me ensinou a pisar no freio. Ela me ensinou a entender que se tem um problema que ele não está no meu controle, eu não vou resolver ele. Entendeu?
Se fugiu do meu controle, acabou. Eu não tenho que ficar mais me matando por causa daquilo. Nós somos medidos por números, né? O que a Alice falou. Então, poxa, eu tenho que dar fruto. Eu vou citar a nossa casa, né? A gente chega lá todo ano nas nossas reuniões distritais, pega lá um relatório estatístico e eu vou ver, poxa, a minha igreja decresceu de novo. O que os outros vão pensar? Então eu nunca paro para pensar assim, cara, o que eu preciso fazer para reverter isso? Eu penso, o que os outros vão falar? Eu jogo muito o outro vai me julgar, o outro vai falar, o que o outro vai pensar, eu sou um pastor fracassado, ele vai achar que eu sou isso. E ele não semeia, ele não edifica algo para lá na frente ele ter resultado. Né? Então eu falo que ela me ensinou a viver por isso. Eu tirei o pé do acelerador, eu sei a hora de parar, eu sei hoje separar, graças a Deus, o que é problema do outro é do outro, eu estou aqui para tentar ajudar, mas é do outro, não é meu mais. Porque eu cansei, ouviu-se, de chegar em casa chorando por causa do problema do outro. Você entendeu? Absorvia tudo. E quem que aguentava isso? Minha esposa. Caramba. Tem um livro da Joyce Meyer chamado A Mulher Sem Nome, né, que são as esposas de pastor. Né? Cara, se pastor está passando depressão, eu acho que o índice é muito maior no meio das esposas de pastores. E muitas delas, né, pastor, não entraram no ministério porque queriam. Exatamente. O pastor foi chamado e aí ela vai embora. Exato. Né? E hoje, com alguns sistemas que vieram aí, né, há uns 10, 15 anos atrás, alguns sistemas obrigam a mulher a ser pastora junto com o pastor. Mas o errado é assim, cara, o Wilson, ele fala muito bem, ele é comunicativo, então ele é pastor. Ele é pastor. O Euler, ele evangeliza, o cara ganha gente para Jesus muito fácil, é pastor. O Alexandre, ele ensina muito bem, ele é pastor. Cara, não é, você entendeu? Você por ser comunicativo, por evangelizar, por ensinar, você não é pastor. Pastor é cuidar. Então, durante muito tempo, a igreja foi definindo tudo como pastor. Aí, quando chega lá o Alexandre para ser pastor, e eu já falei de púlpito, eu não sou pastor, eu ensino. A minha esposa é pastora, você entendeu? Então agora o Alexandre vai assumir uma igreja e a Márcia é pastora da igreja. Mas e se ela não for? Nós temos exemplos lá na nossa igreja que o cara ele é pastor, por exemplo, Natanael, e a esposa não é, ela é do bastidor. Então você coloca a Néia no ministério infantil, você coloca a Néia para um discipulado, ela vai se deslanchar, né? Mas e aí? Aí eu jogo peso nas costas dela, que ela precisa cuidar de ovelhas. E ela não foi chamada para isso, né? Eu tive conhecimento há uns anos atrás da igreja governada pelos 5 ministérios, que é essa separação, né? O pastor vai cuidar de ovelhas, o apóstolo vai pensar a expansão da igreja, o profeta vai pensar a área de adoração, o evangelista vai pensar como a igreja vai trabalhar para crescer. No meio global, no meio todo mundo vai ser chamado de pastor, mas não é, a função dele não é essa. E isso vai pesando, vai trazendo uma carga desnecessária para a vida das pessoas. O Alexandre não pode ser cobrado por cuidar, ele não é pastor. O Alexandre, ele ensina. O Cláudio, ele é pastor, então eu não posso cobrar o Cláudio de um ensino profundo. O Cláudio é pastor, ele vai cuidar das ovelhas. E aí o cara que ele é muito mais um cara que cuida da expansão, e às vezes ele tem muita dificuldade de ganhar almas. Exatamente. E aí ele é cobrado por ganhar almas. Fardo. Né? É um fardo, exatamente. É o que você estava falando. Eu vou carregando fardos que não são meus. Né? Eu vou trazendo coisas que eu nem sei fazer, que eu não tenho a queda para aquilo. Né? E entro em dificuldade. Eu queria trazer outra coisa aqui. Vocês falaram do Daniel Mastral e eu pensei, me veio uma situação, pensando no viés psicológico mesmo, que para mim é um dos grandes problemas na vida humana. Né? Então vamos lá. O cara vai lá e suicida, né? Como aconteceu com ele. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que estava na cabeça dele. Eu não sei as dores, as angústias, os problemas. Mas aí começa a sessão julgamento. Sim. Sabe? E aí um vai e fala, porque ele foi isso, porque ele fez assim, ele não sei o que com o filho dele. Gente, eu não sei de nada da história do rapaz. É tanto julgamento, né? Misericórdia. Aí eu não estou nem preocupado, pastores, pastor e vocês, não estou nem preocupado com
o problema da pessoa em si. Com o ser humano em si, né? Eu estou preocupado é com os outros que estão ouvindo, passando por essa situação, como que fica a cabeça deles, se estão passando por algumas situações difíceis e vendo o julgamento da sociedade, eles se fecham. Eles não vão abrir para ninguém, ué. Eles não vão abrir o coração, eles não vão falar nada, eles não vão dizer nada, vão jogando mais pressão ainda. E aí ele não procura o psicólogo porque disso, ele não procura o psiquiatra porque daquilo, ele não vai falar com o pastor por causa daquilo, sabe? Então é isso que nós temos uma sociedade julgadora demais da conta. Eu vou falar do Brasil, da igreja, sabe? Como que é julgador? Como que, por exemplo, eu passo por situações de pessoas que nunca conversaram comigo, nunca chegaram para mim e perguntar assim, o que aconteceu na sua vida? Não que é verdade, nunca né? vieram. Só ouve tudo de fora, é o que está acontecendo com o Astral agora. Todo mundo agora fala do cara e um monte de coisa do cara. Mas o que o cara realmente tivesse visto estaria dizendo? O que é que aconteceu mesmo? Lá no momento, você que passou suas lutas ali, quem é que realmente sabia de fato que estava dentro de você? Só você. A sua esposa teve um lampejo, olhou, tirou a foto e é dali, né, e tudo. Mas quem é que exatamente sabe a dor, a angústia, o problema, mesmo, o choro, que tá? Só você e Deus, sabe? Então quem sou eu para falar mal do outro? Aí que às vezes os pastores não conseguem, sabe? De chegar apenas e ficar do teu lado. Pastor, não sei nem o que dizer, mas estou aqui. Estou aqui do seu e estou com você, do seu lado. Sabe? Não sei o que a gente vai dizer, não sei, assim, quer conversar, eu estou aqui, sabe? Talvez eu não vá saber te dar respostas, mas eu estou contigo, né? Pega aqui no meu ombro e a gente vai junto. Então a igreja falta isso, a igreja ela não se prepara, né, para cuidar, para olhar, sabe? Para ouvir e pronto, acabou, e fim de papo. Por causa dessa situação de julgar demais. E julgamento é pressão que eu estou botando sobre o outro. Julgamento é peso que eu coloco sobre o outro, que o outro não vai ter a liberdade que é necessária. Qual que é a dificuldade, por exemplo, quando eu vou atender alguém? Falar. As pessoas, na minha abordagem, a gente trabalha com a ideia seguinte, olha, aqui dentro não é julgamento. Aliás, você esquece que eu sou pastor. Nem lembra disso. Então aí eu percebo que quando você traz essa liberdade, como que eles vêm, sabe? Como que eles vão me testando, né? Eles vão me testando. Eles vão jogando as coisas e vão me testando para ver se é verdade que eu não julgo, que eu não estou preocupado, que eu não vou ficar, né, olhando. Eu brinco com os meus alunos, você é um tipo de profissão, o cara chega e conta a coisa mais escabrosa, você não pode nem abrir os olhos assim. Não, porque isso é julgamento. Né? No mínimo você está falando, como assim? Entendeu? Então a gente é preparado para tudo isso, para as pessoas poderem realmente soltar as suas amarras e falar, olha, eu estou com vontade disso. Porque a gente está falando de Setembro Amarelo, o suicídio não é uma coisa que chega e acontece. É um caminho, ele tem um caminho, começa lá atrás. Primeiro, sabe onde começa o suicídio? Com a ansiedade. Com a cobrança exacerbada dos pais, sabe? Da sociedade. Então, falas assim, tão idiotas que se traz, como assim? A pessoa está ali, mas como? Você tem tudo. Ah, como assim você tem tudo? Eu não tenho tudo, eu posso ter o maior dinheiro. Se isso fosse verdade, não havia suicídio com os ricos, gente. Verdade. Se ser crente fosse verdade, crente não suicidava. Se ser pobre fosse motivo de suicídio, sabe? Só os ricos não suicidavam. Pobre suicida, classe média suicida, rico suicida, crente suicida, espírita suicida, todo mundo suicida, todo mundo entra nesse lugar. Então começa lá atrás com as pressões, sabe? Com a inadequação que se sente da família, com a inadequação que se sente na igreja, sabe? E vai. Aí já vai para uma depressão, porque não aguento mais, não dou conta, nada eu venço, depressão, tá? Daí a pouco ele começa a pensar em morrer. Ele não quer morrer, ele não quer se matar ainda, mas Deus podia me levar. Sabe? Esse mundo podia acabar logo. Quantas vezes a gente já pensou São nisso? Pequenos lampejos. Jesus volta logo. Claro que é um todo. Jesus volta logo, Alice. Eu já ouvi, eu já falei mas também. Mas claro que assim, a gente não vai, a pessoa está pensando assim, Jesus podia voltar logo, eu vou pensar. Não é isso, não é essa questão, né? Tem esse caminho, tem que ver se ele está em depressão, eu tenho que ver como é que está a ansiedade dele, ok. Mas eu estou dizendo, começa assim, aí ele começa a pensar em morrer. Sabe, podia acontecer uma coisa comigo aqui, né? Podia eu estar andando de carro aqui, a carreta perdeu e vir para cima de mim. Várias situações onde ele está pensando em morrer, mas não em se matar. Agora, quando ele chega na depressão maior, aí na depressão de desgosto, mas aí a família às vezes não vai percebendo que ele está entristecendo, que ele está se fechando, a esposa dele viu e falou assim, opa, tá difícil. Sabe? Então ele está se fechando, ele está se escondendo, ele está ficando mais no quarto e não sei o quê. Ou ele começa a beber muito, ou ele começa a brincar muito. Tudo que é muito é estar. Daqui a pouco ele vai lá e suicidou-se. Então primeiro ele pensou em morrer. Você falando, eu lembrei de uma frase que eu estava vendo, que o suicídio acontece no ambiente igreja
Porque é dentro da igreja que acontece a maior mortalidade dos melhores combatentes. A própria igreja parece que mata seus melhores combatentes. Agora, de que forma, fica pra gente refletir. Mas antes da gente falar isso, você falou de levantar peso. Olha, e levantar peso, gente, ninguém quer, né? Agora, na academia modelo do corpo, quando se trata de saúde, bem-estar, aí vale qualidade de vida, aí você pode levantar um pezinho. Até porque, gente, é fazer as pazes com a balança, né, Com Elis? certeza, ficar com qualidade de vida, com uma estrutura corporal legal, uma vida saudável e com o melhor lugar para você, que é Modelo do Corpo Esporte. Comece a campanha Show Barriguinha, show quilinhos indesejáveis. Vem para Modelo do Corpo, gente. Nosso objetivo é fazer você alcançar o seu. Mais de 2.000 equipamentos, ambiente climatizado, interativo, gostoso, aberto às 5 da manhã. É isso mesmo, eu tô lá, presente e sorridente, todo Agora, dia. Agora eu convido você, sua família, seus amigos para realmente investir em qualidade de vida e bem-estar com a Academia Modelo do Corpo Esporte. Falando em esporte, tem 2 crossfiteiros de plantão aqui também. É verdade, Eita, né? Lelê. 2 crossfiteiros. Um eu sei que acorda às 5 da manhã. E o pastor, que hora que você vai, Eu pastor? faço das 7h30 às 8h30. Tá gostando? Demais. Me Deixa- surpreendeu. Deixa eu, assim, vou começar como advogado do diabo, mas depois eu volto para, né? Veja o perigo que é, né, a pressão que vem, né, no sentido assim, físico. Né? Então as pessoas às vezes vão para a academia tentando e não conseguem, porque é um todo que se tem que olhar. Mas aí tem onde eu quero chegar. O exercício físico, o alimentar-se direito, né, o dormir bem, tudo isso é importante para um processo de sair da depressão. Sim. É tanto que o psiquiatra ele fala terapia, o remédio, né, a terapia medicamentosa, a terapia psicológica, exercício físico, alimentar bem, E dormir dormir bem. bem. Porque todos esses 4 trabalham nas mesmas áreas, que é a área do prazer. Você está fazendo, você sabe. Aquele momento ali, a gente está pegando, a gente está sofrendo. Está sentindo dor. Sofre gostoso. Vontade de ir Às embora vezes cada um vontade de ir minuto. Mas a mente, ela fica ali, ela esquece de um monte de coisa, você não está pensando em nada. Então isso está aliviando e o prazer está vindo. Depois que passa, que você volta para casa, eu percebo assim a leveza que você está. Então é todo esse lugar, a academia é super importante para esse momento, quem está em depressão, o alimento, o dormir bem, tudo isso é importante, tudo isso ativa as mesmas áreas que a área do prazer, a área da satisfação, a área do sistema límbico, sabe? Mexe com os Mas hormônios, também né? a área do córtex frontal, que é a área racional, sabe? Tudo isso é importante, porque você dá uma higienizada na mente, você alivia suas tensões, sabe? E vai vivendo uma vida melhor. Então é um todo para quem está nesse lugar tão vazio de si. Então, ver que a depressão quando ele senta lá com Deus para chorar e gritar, ele está em busca dele mesmo. Ele está perdido em si. Sabe? Então, eu acho muito legal essa questão, porque Deus faz um corpo e sopra e joga. Então, quando ele está ali, ele só está um corpo ali, chorando e gritando. Né? E a ação dele com Deus, por isso que eu falo que a espiritualidade também da religião, da igreja é importante, sabe? Porque você é voltado para o seu lado transcendente, para o seu lado para além da problemática, para além de encontrar o seu si mesmo, encontrar o você em si mesmo. E é dali, porque é de você que parte, não é de fora para dentro. É de você que parte. Por isso que o psiquiatra fala assim, olha, procura o psicólogo. Por quê? Porque o remédio é de fora para dentro. Ir à igreja é de fora para dentro. Eu preciso ser. Então eu estou perdido. Eu preciso me encontrar de novo. E eu me encontro com a espiritualidade, eu me encontro com o remédio, muitas vezes eu me encontro com a terapia e eu me encontro, ele sabe disso, né? Porque você está ali, você está focado em você, você está focado em melhorar a sua saúde, isso é o quê? Bem-estar, né? É o seu si mesmo, é você por você. E aqui foi um verdadeiro aprendizado, né? A experiência do Alexandre, as orientações do Conhecimento, psicólogo, né? Que coisa gostosa. E lá se vai 1 hora de entrevista e a Uma hora coisa de passa bate-papo. que a gente nem percebe. É isso mesmo. E a Muito gente bom, agradece né? essa experiência, né? Com Mais essa certeza. imersão nesse universo. E vamos voltar a debater esse assunto. Esse mês já não dá mais, né? Esse No mês de mês outubro já, a gente fechou com chave de ouro, né? Verdade. Com 2 pessoas aí que tem tarimba para falar do assunto. Alexandre, obrigado por sua presença. Divulga aí sua rede social, o ministério, para as pessoas conhecerem, visitarem, aprenderem, viver essa imersão também. Nós estamos ali na Igreja Missionária Unida Nova Brasília, na Manuel Franca, T9 T10, fazer uma propaganda em frente da sede administrativa do Cicobi. Vai lá, vai nos conhecer. Eu falo que somos uma igreja imperfeita,
formada de pecadores, né? Ela vai melhorar quando eu sair de lá. A igreja ela é fundamental para a nossa vida. Não existe, placa de igreja não salva ninguém, mas também não existe salvação fora dela, né? Então, vai lá nos visitar, vai nos conhecer. Rede social é Igreja Missionária _NB. A minha é PR _Alexandre. Então eu tenho certeza que você vai viver um tempo de paz, um tempo agradável. Vai ser muito bacana te ver lá. Vai nos visitar. Além do ministério, tem cursos também, né, Alexandre, que você ministra? Cursos. Eu ministro cursos de liderança, né? Tanto corporativa quanto eclesiástica, né? Mais voltado para eclesiástica, mas também corporativa, né? E tem ajudado bastante pessoas aí, né? A formar uma equipe, principalmente de igreja, né? Como eu sofri bastante lá no início, então a gente tem ajudado bastante a igreja a formar um corpo de liderança para trazer um alívio para os pastores dela também. Eu vou deixar você falar do Euleris. Você nem conhece ele? Não, mas o que eu tenho que acrescentar, meu filho? Deixa aí, meu amor, sua arroba, tudo que você puder deixar para divulgar aí o seu perfil profissional. O meu perfil é psi.eloliveira, né, meu Instagram e Facebook também. E a minha satisfação é poder ser alguém que promova reflexão para os outros. Na saúde mental, na saúde espiritual também, né, que é outra área que eu amo muito. E que trabalho muito. Temos aí somos terapeutas de casal, né, de família. A gente tem trabalhado muito em cima disso. Para o ano, né, estou preparando uma imersão para casais, né, já estou conversando com algumas pessoas para a gente trabalhar isso, a fim de trabalharmos uma ressignificação da mentalidade do que é ser casal, do que é ser família, ou pelo menos a consciência do que representa isso, né? Que às vezes a gente casa muito sem a consciência do que é estar casado, do que é ser família, do que é ser pai, do que é ser filho, e assim vai. E nos dias de hoje é muito importante, né? Essa questão do significado mesmo da família, né? Tá muito terceirizada as coisas. As muito demandas bem. que a gente escolhe para a vida, né? Cada vez que eu faço escolha, eu estou escolhendo demandas. Eu escolho casar, estou escolhendo demandas de estar casado. Escolho ter filho, escolho demandas do que é isso. E às vezes eu só penso em ter filho, acho legal e tudo, mas esqueço da demanda do que é isso, né? Do que é ser pai, do que é ser mãe, né? Do que é ser esposo, do que é ser esposa. São demandas que eu estou trazendo. É muito bonitinho no namoro, aquela coisa maravilhosa, mas a demanda disso, o que é isso para um solteiro, por exemplo, que está acostumado a fazer tudo na hora que quer, ou sim ou não, depois de casado, você agora é responsável. Os papéis, né, que a gente assume. Né? Os papéis que assume. Tá aí mais assuntos pra gente debater ao longo dos nossos verbalismos. Vamos pensar aí num outro tema aí pra família. Das demandas. Das demandas. Eu não me preocupo mais com o filho, tem 3, né? Tá bom, graças né? a Deus, já lá lá. Aí Ele é um amigo meu. Esse aí é um amigo seu, né? Fechou a fábrica. Mas, gente, é isso aí. Domingo tem votação, muita atenção aí nessa hora, né? Que você precisa refletir bastante em quem você vai votar. E segunda que vem nós estaremos de volta aí com mais Verbalize para você. Um beijo, obrigado. Beijo no coração, boa eleição e até segunda-feira que vem. Tchau, gente! Tchau, tchau.